Nesse final de semana a Premier League teve um confronto entre Tottenham e Manchester City lá no Etihad, com um detalhe de que por algum motivo misterioso da natureza, na era Pep Guardiola no Manchester City, acredite se quiser, nenhum clube conseguiu tirar tantos pontos do time do Pep quanto o Totão da massa. Geralmente por alguma mágica futebolística aí, o Galo em cima da bola tem conseguido sempre bons resultados contra o Manchester City, nem sempre, mas muitas vezes, né? E dessa vez aqui não foi diferente. O Tottenham chegou pra esse jogo completamente desfalcado. Vale lembrar que os Spurs aí tem basicamente 11 jogadores fora, por lesão ou suspensão, né? Incluindo os dois zagueiros do elenco, né? E o melhor jogador que é o Maddison, fora outros atletas aí que também são importantes. Então o Tottenham chegou pra essa partida com uma zaga de Ben Davies, que como lateral esquerdo já é medíocre, como zagueiro talvez seja pior, né? Apesar de ser guerreiro, um cara que tem que ser respeitado, mas não tem nível pra ser titular de um time de Premier League. Dessa prateleira, né? Ele é ruim, mas é guerreiro, né? É ruim, mas é guerreiro. E o Emerson Royal, que sequer era titular, era reserva do Pedro Porro e sequer era zagueiro, né? É lateral direito. Mas foi colocado na zaga pelo Postecoglou simplesmente porque o Tottenham não tem outras opções. E aí quando eu olhei a escalação, eu vi lá, porra, é Foden, é Bernardo Silva, é Doku, é Julian Álvares, é Haaland. Eu falei, meu Deus do céu, esses caras tudo contra Davies e Emerson Royal. Vai ser um 5-0, eu pensei, né, pro Manchester City. Eu tava pensando que se o Tottenham conseguisse perder de menos de 3 de diferença, já seria um bom resultado. Mas pra mim a derrota era garantida. Só que o Postecoglou, rapaziada, você tem que entender que é um cara doido das ideias. Ele não é um cara que bate bem, não. Ele foi enfrentar o City lá, com o time todo desfalcado, e na medida do possível, foi pra cima, tá? Em alguns momentos o Tottenham não conseguiu jogar no estilo do Postecoglou, que é pressionar em cima e trocar passe, segurar a bola, porque o City não permite, né, rapaziada? O City tem o estilo de jogo deles que é muito imponente. É muito difícil você botar o City pra olhar você jogar. Geralmente é o City que faz você ficar olhando, né? E foi o que aconteceu durante grande parte do jogo. Mas o Tottenham não fez uma má partida, né? No começo foi muito louco porque, assim, nos primeiros minutos a gente mal pegou na bola. Só que na única vez que a gente pegou, o Bryan Gil faz um giro no meio campo, toca pro Kulusevski que arma uma jogada linda pro Son. O Son ganha na correria do Doku, que é um cara que é um raio, e mete o gol. E aí logo no ataque seguinte, praticamente, bola na área, a bola bate no Son e ele faz contra, né? Então ele fez um a favor e um contra em espaço de 3 minutos, né? Então acabou empatando o jogo assim. Aí depois o Foden vira o jogo numa jogada em que o Manchester City vai tabelando dentro da área. Cara, os bichos fizeram o que eles quiseram dentro da área. O Foden, ele nem se acreditou quando ele recebe a bola, porque ele tá tipo na frente do goleiro assim, com toda a calma do mundo. Ele poderia ter, sei lá, andado com a bola até o gol, tá ligado? Ele pegou e finalizou e fez o 2-1. E ali eu pensei que as coisas tinham ido pro ralo, mano. Ali eu pensei que ia dar ruim, né? O Manchester City teve bolas na trave também aí. Eu lembro uma do Doku, que ele... Cara, esse bicho é arisco, mano. O Doku pega na bola e já ficava... Ih, rapaz, lá vem. Porque ele parte pra cima mesmo, tira dos zagueiros e mandou uma no travessão que foi linda. Ele quase meteu um gol ali espetacular, né? A bola bateu no travessão, acho que depois quicou no chão e saiu, se eu não tô enganado. E aí no segundo tempo, o que acontece é que o Tottenham acaba melhorando um pouquinho quando tem a entrada... A saída do Bryan Gil, que tava na ponta esquerda, fez um jogo tenebroso, né? Tava errando tudo, coitado. E a entrada do Højbjerg. Com isso, o time ganha um pouco mais de consistência no meio campo e acaba voltando pro segundo tempo muito bem. E aí no segundo tempo, a gente meio que acha um gol quase do nada com o Lo Celso, que recebe na frente da área ali uma bola, eu acho que foi o próprio Son, né, que deixou com ele. Ele abre espaço e manda no cantinho do Ederson. Tô querendo dizer nada não, mas tem goleiro que pegaria aquela bola ali, né? A bola bate na mãozinha do Ederson e entra. E o Tottenham faz o 2-2. Tá, o Tottenham faz 2-2 e assim, corajoso, tá indo pra frente e tal. E aí que o Guardiola tira o nosso querido Doku e coloca o Grealish. E as primeiras jogadas do Grealish, ele faz o que o Grealish faz de melhor. Ele pega a bola, ou ele dá um tapa pro lado e toma falta, né, que ele adora fazer isso aí. Ou ele dá um tapa, ele anda pra trás e toca pra trás. É isso que o Grealish faz. O Grealish é inofensivo. Beleza? Ele entra ali, eu fiquei, nossa, fiquei muito de boa. Porra, agora o Grealish entrou, agora tá de boa, porque o Grealish não faz nada. Ele não parte pra cima, ele não cruza uma bola, ele não dá uma bola enfiada, ele só fica tocando pra trás, ele recebendo falta. Aí eu falei, não, agora o Grealish entrou, tô muito mais tranquilo e tal. E obviamente, depois que eu falei isso aí, bola na ponta direita, ela é rolada pro meio. E quem que aparece completamente livre pra finalizar? Jack Grealish. Exatamente. O Paulo Andrade falou na narração do jogo que ele tava, acho que há 26 jogos sem fazer gol, uma coisa assim. E ele também tava... Ele nunca tinha feito um gol contra o Tottenham na carreira, se eu não tô enganado, essa é a estatística. Aí o próprio Paulo Andrade falou, olha, esse tipo de estatística significa que provavelmente ele vai meter um gol hoje. E não deu outra, né? O Grealish fez o 3-2. E aí quando ele faz o 3-2, parecia mais uma vez que o jogo tava ganho pro Manchester City, né? Só que como eu falei pra vocês, o nosso querido Postecoglou é maluco, né?
botou esse time pra ir pra frente aí. E no final, o grande jogador Brennan Johnson na ponta esquerda, ele cruza e naquelas coisas da vida assim, né, que são muito loucas, o Ake, que tem como talvez a sua principal especialidade o jogo aéreo, que ele é muito bom no jogo aéreo, acaba ficando pregado no chão. Quem sobe de cabeça é o Kulusevski, nosso sueco, que nunca faz gol de cabeça, manda uma bola perfeita e empata o jogo. Já era 45 do segundo tempo, 3-3, um jogo que foi muito emocionante, tá lá e cá, várias loucuras acontecendo aí, e no final das contas o nosso querido Tottenham Massa conseguiu um empate muito suado e muito bom contra o City fora de casa, né, enquanto o City empata mais uma partida. Se eu não tô enganado, são 3 empates seguidos agora, né. Nosso querido Kulusevski comemorou igual o nosso querido LeBron James, né, exatamente, 2 jogadores do mesmo calibre, cada um no seu esporte, obviamente. E agora, a questão que acho que pega bastante, eu vou querer ouvir a opinião do Yuri, né, é que me parece que o Manchester City foi roubado no finalzinho, tá? O minuto já era 49, minuto 49 do segundo tempo, tranquilo? Vem uma bola no meio campo, o Haaland sofre uma falta pesada, só que a jogada continua, o Haaland levanta e continua a jogada, por isso o juiz dá uma vantagem. E aí a bola vai parar com o Grealish vai sair na cara do gol. Pra quem tá vendo ao vivo aqui, eu tô com uma imagem aberta, né, ele teria muito... A gente não sabe se o Grealish faria o gol, mas ele teria muitas condições de sair num contra um contra o goleiro, né? Muitas condições de fazer esse gol aqui. E o juiz, depois que o Grealish recebe a bola, ele apita a falta. Ou seja, ele deu a vantagem no primeiro momento, só que quando o nosso querido Grealish vai sair na cara do gol, aí ele apita a falta e os jogadores do City ficam completamente indignados, na minha opinião, de forma correta. Por quê? Porque era um lance que, meu irmão, tu deu vantagem, a jogada seguiu, o cara vai fazer o gol, pô. O que tu quer apitar? A única coisa que eu consigo, talvez, pensar assim, não querendo defender o árbitro, mas tentando pensar com a cabeça dele, é que talvez se ele, dependendo de como ele tava posicionado ali, na hora que saiu o passe, ele achou que a bola ia cair na defesa do Tottenham e aí teve um apito nervoso, né? Se precipitou e apitou. Mas eu acho que... Eu não sei se foi má fé ou se foi má arbitragem mesmo, o que ele fez, mas foi roubado porque as chances do City fazer o quarto gol aqui já no minuto 49 do segundo tempo eram gigantescas. Vocês podem ver a cara do... o Haaland, quem sou eu pra falar de beleza das pessoas, né? Mas o Haaland, digamos que já tem uma singularidade. Agora, essa foto aqui, meu irmão... Ele virou o Majin Buu de verdade. Cara, o bicho tá... Olha, ele surtou completamente contra o juiz, né, e com razão, mas no final das contas aí não tem como voltar atrás, o juizão deu a falta, acabou o jogo 3-3, beleza? E com isso a gente tem aí que o Manchester City não conseguiu vencer o Tottenham no Etihad em 3 das últimas 5 temporadas, ou seja, freguês! Não, mentira, não é freguês, mas assim, a gente tem se dado muito bem contra o Manchester City, tanto em casa quanto fora, em geral, né, em geral. E aí também tem em casa quase sempre. Um dado aqui que depois o Yuri vai comentar mais sobre a defesa do Manchester City. Mas enfim, foi um baita de um jogaço, tá? Teve polêmica, teve belos gols aí, teve falha, né? Eu não falei, mas o gol do Grealish sai numa falha do Bissouma ridícula. Porque assim, o Tottenham arrisca muito sem ter os jogadores pra isso, tá? Sem ter jogador de qualidade técnica muito boa pra sair jogando. Por exemplo, a nossa zaga era Davies e Emerson Royal. Mesmo assim, o Postecoglou insiste que a gente sai jogando aquele passinho do Diniz na fogueira o tempo todo, meu irmão. Cara, era cada bola que o Vicário botava assim, ó, num passe curto ali que dentro da área, se o jogador errou o domínio, acabou, é o gol do City, assim, várias e várias vezes eu suei frio com essa saída de jogo aí e com a pressão do Manchester City. Mas o Bissouma, ele tem um momento que tá no meio de 3 jogadores no meio campo, ele tenta dar uma caneta. Ele achou que ele era o Dele Alli, né? Dele Alli era especialista nisso aí. Ele perde a bola e aí a zaga tá completamente esgaçada e o City faz o gol. Então, cara, foi um jogo pra todos os gostos aí. Acho que quem assistiu pelo entretenimento se deu bem, porque realmente foi uma partidaça, mas teve esse erro crasso aí da arbitragem, na minha modesta opinião. Yuri. Manchester City e Tottenham sempre dá jogo bom, né? Sempre. Tá se tornando um clássico aí, né? Praticamente. E esse foi mais um, né, cara? E assim, sobre o erro da arbitragem, já matando essa, cara, é mais um dos vários erros grotescos de arbitragem que tem acontecido cada vez mais, né? E assim, cara, eu não consigo encontrar justificativo. Não consigo, cara, juro a você. Pra quem puder ver o replay, cara, o juiz, ele claramente dá a vantagem, o Haaland sofre a falta, segue no lance, ele levanta a mão assim, né? Esse é o sinal de vantagem. Você levanta a mão com a palma da mão aberta, apontando pra frente, vantagem. Ele levanta a mão da vantagem, do nada sai o passe pro Grealish e ele para o jogo. E tipo assim, cara, na hora eu até fiquei chocado, porque eu tava vendo o jogo e, pô, quando ele deu vantagem e saiu o passe pro Grealish, eu disse, carai, acertou na mosca o juiz agora, cara, porque tem juiz que apita nervoso e já marcaria a falta ali quando o Haaland sofreu. Mas eu pensei, não, acertou na mosca. E aí, do nada, corta a câmera e tá os jogadores do City reclamando com o juiz porque ele tinha parado o jogo. Então, eu não consigo encontrar justificativa. Me desculpa. É por esse tipo de coisa que muita gente começa a levantar questionamentos contra a lisura do campeonato. Porque não tem justificativa para o cara
dá vantagem e depois ele vê que o cara vai sair na cara do gol e fala, não quero mais dar vantagem. Mas ele, tem gente que fala, mas talvez ele pensou que o Grealish estava impedido. Mano, pensou. Primeiro que nem é trabalho dele aferir impedimento. Claro. Impedimento é trabalho do bandeirinha e do árbitro de vídeo. Ele não tem absolutamente nenhuma obrigação de pensar que o cara tá impedido e parar o lance. Não tem. Isso não é trabalho dele. Se o bandeirinha tivesse levantado a bandeirinha, aí beleza, eu ia pensar, putz, o bandeirinha induziu ele ao erro. Mas o bandeirinha correu pro lance e o Grealish estava em posição legal. Então, cara, eu não consigo conceber uma justificativa plausível pro Simon Hubbard ter feito o que fez. Então, como eu não consigo conceber, eu vou parar por aqui, antes que o Pedro tenha que dizer as opiniões do Yuri não refletem a posição do Eurofute, tá ligado? Não, mas então, até entrando nesse assunto bem rapidamente aí, é engraçado porque é aquela coisa, né, mano? Todo clube, se quiser fazer um dossiê de lambanças da arbitragem contra, pode, né? E a gente teve erros recentes agora, não vou lembrar exatamente o que foi, mas eu lembro que teve algum erro recente a favor do Manchester City, e aí o discurso já era que, porra, o Manchester City comprou o campeonato, que o pessoal lá da Etihad já mandou o Pix, não sei o que lá, e agora um erro crasso contra os caras, né? Então, sei lá, a arbitragem é ruim em geral, né? Mas, cara, tu não tá achando... Assim, obviamente, os caras não estão roubando pro Tottenham. Até porque o Tottenham não é um clube de tanta influência. Era assim, só com todo que respeito, não é um faltava. clube... Não é um Real Madrid. Mas, assim, tá estranho. Porque, cara... 3 dos maiores erros do campeonato saíram a favor do Tottenham, que Teve foi aquele do Liverpool também, né? a bola na mão do Romero contra o Manchester United, que assim, é um pênalti claríssimo, cristalino. É o gol do Liverpool que foi anulado por impedimento e depois os caras não revisaram, o gol tava em posição legal. Do Luiz Dias, e né? esse agora contra o Manchester City. Então, obviamente é uma coincidência, porque não existe conspiração para fazer o Tottenham ser campeão. Se existisse, os caras não estariam sem ganhar nada desde 2008. Mas é uma coincidência, né, que tenha acontecido com o Tottenham. Mas é o que eu tô te falando, cara. Se tu for nas páginas, eu sigo 300 mil páginas do Tottenham, sabe? Eu sigo todas as páginas do Tottenham Brasil, todas do Tottenham gringo, podcast do Tottenham, enfim, um monte de coisa eu sigo aí. E tu vai ver lá, tu entra lá, tem dossiê também contra a arbitragem, porque estão prejudicando. Aí tem lá uma montagem com 8 lances que roubaram o Tottenham. Vai ter, todo time vai ter, todo time vai ter, irmão. Todo time vai ter. É aquilo que a gente até falou aqui no dia do Eurocast de Liverpool contra Tottenham, que, cara, todo torcedor pode montar um dossiê pra mostrar como o seu time é prejudicado e como o seu time não é campeão de tudo por causa da arbitragem, tá ligado? Todo time, literalmente. Então, se você entrar nessa de... como é que o Tiquinho Soares fez CT, né? Contra tudo e contra todos. Se você ficar nessa, cara, isso aí só prejudica você. Tanto que o Guardiola não entra nessa. Termina o jogo, os caras vão perguntar nele, né? Na coletiva, ele fala, a gente não perdeu por causa da arbitragem. Ponto. É só isso que o Guardiola fala. Uma coisa que a gente deixou passar aqui nesse jogo foi que o Haaland perdeu 2 gols feitos, tá? Um sozinho, na pequena área, praticamente. E outro que era muito, tipo assim, era um gol que, considerando que é o Haaland, a gente imagina que ele teria que ter guardado, tá? Pelo menos 2 gols claríssimos. Ficou no bolso do Emerson Royal, você diria? Ficou no... Na verdade, a primeira que ele perde, cara, é assim, o gol tá livre, tá? Ele só ia empurrar pro gol vazio, praticamente. Só que o Davis tá perto dele. Eu acho que ele, na hora que ele foi chutar, ele olhou pro Davis e falou, meu Deus... Eu tô com o Beckenbauer galês na minha frente. O Maldini da nova geração na minha frente. O cara tremeu e chutou mal, né? Acho que essa é mais pra realidade. Mas enfim, o Manchester City, ele meteu 2 bolas na trave e perdeu 2 gols claros com o Haaland. Ou seja, poderia ter ganhado esse jogo com até certa tranquilidade, eu diria, tá? 2 gols com a bola pegando na trave, né? Porque os 2 gols do Tottenham no segundo tempo, a bola bate na trave e entra. É um azar da porra, além dos problemas. E falando sobre os problemas, ó, eu tô aqui com dados, eu trago dados. Temporada passada, na rodada 14 da Premier League, que é a rodada que a gente tá agora. Na rodada 14 da Premier League, o Manchester City era líder, tava com 35 pontos. Na temporada atual, o Manchester City é terceiro colocado, tá 2 posições pior. E tá com 30 pontos, ou seja, 5 pontos a menos do que na temporada passada. Agora a questão da defesa. Na temporada passada, a essa altura, o Manchester City tinha 44 gols marcados e 14 gols sofridos. Na temporada atual, o Manchester City tem 36 gols marcados, 8 gols a menos. 8 gols a menos do que na temporada passada a essa altura. E tem 16 gols sofridos, ou seja, sofreu apenas 2 gols a mais. Só que qual é a questão que a gente tá levantando da defesa do Manchester City? Como vocês podem ver, estatisticamente não tem uma diferença tão grande na parte defensiva. São apenas 2 gols a mais tomados. Só que esses gols têm saído
recentemente, num espaço curto de tempo. Então são 3 partidas seguidas da Premier League que o Manchester City empata, 3 jogos difíceis, diga-se de passagem, Tottenham, Chelsea, Liverpool, são jogos difíceis para o Manchester City. Só que ele toma 4 do Chelsea, ele toma 1 do Liverpool ali, que é um gol de empate, de jogo em casa, e toma 3 gols do Tottenham, que tá desfalcado, que tá sem ser o melhor jogador, que é o James Maddison, nessa temporada. Então, cara, chama a atenção. E assim, se você for contar Champions, no meio de semana o Manchester City tomou 2 gols na Champions. 2 gols do Openda, né? Contra o RB Leipzig. Então, assim, apesar da estatística não deixar isso tão claro, acho que é cristalino que a defesa do Manchester City parece que tá derretendo. Porque começa a temporada, tá sólido, ainda tá normal, igual na temporada passada. Mas, do mês passado pra cá, parece que tá derretendo. Parece que a coisa tá ficando feia. Então, acho que é uma coisa. Acho que é até por isso que o Guardiola não entrou nessa de, a gente a gente não deixou de vencer por causa da arbitragem, foi por causa da gente mesmo, de fato foi. Claro que a arbitragem assim, é um erro grotesco, mas o Manchester City fez mais um jogo irregular, mais um jogo em que ele passa à frente no placar e não consegue manter essa toada, fazer mais um gol, mais um gol, mais um gol, que nem ele fazia antigamente. E assim, já tem uma diferença cristalina da temporada passada para essa, que é que nessa temporada o Arsenal venceu o Manchester City. Na temporada passada, o Manchester City venceu os 2 confrontos diretos. Venceu no Emirates e venceu no Etihad. E venceu bem. Nessa aqui já tem uma diferença. E venceu bem os dois. Os dois com 4, o primeiro com 3 gols marcados na casa do Arsenal e o segundo com 4 gols marcados no Etihad Stadium. Então já tem uma diferença. E agora, deixando isso de lado um pouco, que é algo que o Guardiola vai ter que resolver, e provavelmente vai resolver porque ele é muito bom treinador, o Stones deve retornar aí a melhor condição física. É muito bizarro a pira que os jogadores do Manchester City têm com o Tottenham. Assim, é uma parada que não dá pra explicar. Parece que é sobrenatural, tá ligado? Os caras não podem ver um galo, que, meu Deus, é o galo! Galofobia, tá ligado? Não sei nem se isso existe, que é medo de galo. Mas eu separei aqui, desde que o Guardiola chegou, o Manchester City tem muitas derrotas contra o Tottenham. E sabe o que é curioso? Que assim, alguém até poderia falar, mas é o estilo de jogo. Só que assim, cara, são muitas derrotas contra vários treinadores diferentes. Temporada 2016-17, perdeu pro Tottenham no antigo White Hart Lane. Quem era o treinador do Tottenham? Maurício Pochettino. Beleza. Temporada 2018-19, perdeu pro Tottenham no Tottenham Hotspur Stadium já. Quem era o treinador? Maurício Pochettino, isso aqui é na Liga dos Campeões da Europa. Temporada 2019-20, temporada da pandemia, perdeu pro Tottenham no Tottenham Hotspur Stadium. Quem era o treinador? José Mourinho. O futuro treinador da seleção brasileira, José Mourinho. Temporada 2020-21, perdeu pro Tottenham no Tottenham Hotspur Stadium. Quem era o treinador? José Mourinho de novo. Olha o homem, fala dele. Temporada 2021-22, perdeu pro Tottenham no Tottenham Hotspur Stadium. Quem era o treinador? Nuno Espírito Santo, que foi péssimo no Tottenham. Péssimo no Tottenham. O cara foi demitido, sei lá, com 2 meses de temporada, tá ligado? E venceu o Manchester City com o Guardiola. Temporada 2021-22, perdeu pro Tottenham no Etihad Stadium, com 2 gols do Harry Kane, gol do Kulusevski de novo, ó. Quem era o treinador? Antônio Conte. Antônio. Temporada 2022-23, perdeu pro Tottenham no Tottenham Hotspur Stadium. Quem era o treinador? Antônio Conte. 1-0 gol de Harry Kane. E agora não perdeu, mas empatou contra um Tottenham desfalcado com o Ange Postecoglou. E assim, uma coisa que eu quero chamar a atenção, no final da temporada passada, quando o Manchester City vence a Tríplice Coroa, a galera pergunta, você conquistou tudo. Pergunta pro Guardiola, né? Você conquistou tudo, já ganhou tudo, e agora? Qual é o objetivo? O Guardiola faz uma brincadeira, que é, agora o objetivo é vencer o Tottenham na casa deles. Porque ele não venceu. Ele falou, pelo menos Guardiola... marcar um golzinho, eu acho, ele falou assim também. Exato, ele não consegue vencer o Tottenham lá. Então, no segundo turno da Premier League, a gente vai ter esse confronto. Talvez a gente tenha em alguma outra competição, se eles se enfrentarem, né? Em alguma Copa aí. Só pode ser a Copa da Inglaterra, né? Antes da semifinal, que é a partir da semifinal já em Wembley. Na Champions, tu acha que não? Mas, na Champions é difícil, né? O Tottenham teria que quebrar o regulamento, invadir a competição, mas quem sabe a gente vê aí. Mas assim, vai ter pelo menos um jogo entre eles. E assim, cara, é muito bizarro, porque como eu mostrei aqui, são várias derrotas com Pochettino, Mourinho, Nuno Espírito Santo e Antônio Conte. São 4 treinadores diferentes que conseguiram vencer o Manchester City na casa do Tottenham. E agora a gente vai ter o Ange Postecoglou, que vai enfrentar no segundo turno. Então, realmente, é uma freguesia que não faz sentido. Não faz sentido porque o Manchester City vive uma era absurda de domínio. É chapuletada no Manchester City, no Liverpool, no Manchester United, no Arsenal, no Chelsea. Aí pega o Tottenham e não vê a cor da bola. Não, mentira, não é assim também. Mas simplesmente, não pode ver o Galo, velho. Não pode ver
o galinho em cima da bola ali que os caras tudo se caga. Que isso, cara. Então vamos ver aí o que vai acontecer no segundo turno, porque, cara, se o Tottenham com o Postecoglou também vence, meu irmão, entra pra aquelas místicas do futebol, tipo a maldição do Bellingham, né? Vai virar a maldição do galo em cima da bola. Cara, tu não tem noção quanto que eu tô satisfeito com o Ange Postecoglou, mano. Tu não tem noção. Esse cara, começou o jogo, velho. Eu falei, puta, vai dar muito ruim, né? O nosso querido Paulo Andrade também na transmissão tava falando, o Tottenham não perde 4 seguidas no campeonato inglês faz 19 anos. Eu falei, puta, olha só, o Ange começou tão bem, agora vai quebrar um recorde negativo desse, né? Mas, cara, é impressionante como o time teve coragem, assim, sabe? Em vários momentos, os jogadores estavam nervosos, dava pra ver. Em vários momentos, tu via que a pressão do City era muito forte e os jogadores do Tottenham não tem a qualidade técnica pra sair jogando da mesma maneira que outros times têm no mundo, né? E, cara, e saiu, velho. E saiu jogando e errou e continuou saindo jogando, continuou... Não, cara, ele não abriu mão da sua filosofia de jogo com 11 jogadores lesionados, com os principais jogadores do time fora. É inacreditável, assim, o homem tem culhões, velho. E eu tô até pensando que não importa se ele vai ganhar um título pelo Tottenham ou não, tá? Acho que isso é até irrelevante. Mas pelo estilo de jogo e pelo que ele tem conseguido fazer no Tottenham, eu acho que ele é um técnico que ele vai estar em breve, vai acabar treinando um dos maiores times aí. Em algum momento vai querer um Barcelona da vida, um Bayern de Munique, alguém vai atrás do cara. E aí ele com um elenco top na mão, cara, eu acho que pode fazer coisas muito interessantes, hein? Inclusive, o Guardiola vai ficar até quando no City? 2027, né? É 2027 o contrato. Mas se um dia sair, eu não duvidaria nem que o City fosse atrás de um cara do estilo dele, porque é um futebol muito agressivo, muito dominante e com um detalhe, o Postecoglou já passou por time do grupo City, né? Ele deve ter contatos lá dentro. Yokohama, né? Ele foi muito elogiado pelo próprio Guardiola, não sei se tu viu os elogios que o Guardiola fez ao Postecoglou agora nessa partida, né? Ele literalmente falou assim, o Postecoglou faz do futebol um lugar melhor. Precisamos de mais Postecoglous nesse mundo. É isso. É fato. Cara, treinadores ousados e convictos e que geram entretenimento, cara, isso é fato. Os jogos do Tottenham nessa temporada estão muito divertidos. Contra time pequeno, contra time grande. Eu tenho visto legal eu tenho visto comentário de rival, mano. O cara chegando assim, pô, sou torcedor do Chelsea, mas tenho assistido todos os jogos do Tottenham porque tá muito legal de assistir. Bem legal mesmo, cara. Muito, muito legal. Tô bem contente aí com isso. 100% confiante no trabalho do Ange. É algo que a gente esperava do trabalho do Erik ten Hag. O Ten Hag, o Ajax dele era maravilhoso. A gente esperava, quando ele foi pro Manchester United, que ele ia fazer o United jogar um futebol bonito, gostoso de assistir. E não jogou, não joga. Mesmo na temporada passada, que foi uma temporada boa do Manchester United, ele não jogava um futebol sexy, digamos assim, que nem diria o Ozil, né? Ele não jogava um futebol muito atraente de você ver. E já o Ange Postecoglou tá conseguindo fazer. Mas assim, tu falou que pode ser que o City vá atrás. Eu ainda sigo com um feeling muito forte que provavelmente o City vai atrás do Arteta. Não sei se o Arteta vai aceitar, mas eu acho que o City vai mandar um zap pro Arteta quando o Guardiola sair. Pode ser, mas até lá provavelmente vão ser muitos anos ainda, muita coisa muda, né?